Bom, a eletrostática é uma parte da eletricidade que estuda cargas elétricas em repouso. A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre eletrostática é entender que todo o corpo é formado por átomos. Os átomos, eles têm um monte de elementos. Só que existem elementos principais para a eletricidade, para a eletrostática, que é o próton, o elétron e o nêutron. Convencionalmente, o nêutron não tem carga elétrica, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Isso é uma convenção. Na natureza, todos os corpos se encontram neutros. O que é um corpo neutro? Um corpo neutro é um corpo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isto é um corpo neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se acontecer um evento não natural, esse corpo pode ficar com mais elétrons ou mais prótons. Sempre ele vai ou ganhar elétrons ou perder elétrons. Então, você tem aqui o núcleo do átomo e uma eletrosfera. Então, nesse núcleo, você tem os prótons. Então, tem o próton, que tem carga positiva, e o nêutron, que tem carga nula. E na eletrosfera, a gente tem o elétron, que convencionalmente tem carga negativa. A força que mantém o elétron preso a uma nuvem eletrônica é a força elétrica. E a força que mantém o próton confinado no núcleo do átomo chama força nuclear forte. Essa força nuclear ela é incomparavelmente mais forte do que a força elétrica. Então, é muito mais fácil arrancar elétrons do que arrancar prótons. Então, se o corpo está neutro, o número de elétrons e de prótons é igual. A gente fala que ele está neutro. O fato de ele estar neutro não significa que ele não tenha carga. Ele tem carga do próton e do elétron, só que quantidade igual. Por um evento não natural, como eu já havia dito, ele pode perder elétron ou ganhar elétron. Se ele está neutro e perde elétron, ele fica com excesso de prótons e, portanto, positivo. Se ele está neutro e ele ganha elétron, ele fica com excesso de elétrons e, portanto, negativo. Foi calculado através de uma experiência, que chama experiência de Millikan, o que a gente chama de carga elementar, que é a carga do próton e a carga do elétron. Então, a carga elementar, que eu vou chamar de E, é a carga do próton ou a carga do elétron. Essa carga elementar E, ela vale mais ou menos, porque pode ser do próton mais ou do elétron menos. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse C aqui é a unidade, Coulomb. Na elétrica, as unidades são nomes de pessoa. Então, acaba no uso cotidiano dos termos, das expressões, a gente memorizando essas unidades. Para a carga elétrica, é o Coulomb. 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Então, a gente já está sabendo, até aqui, qual é a situação que o corpo ficaria eletrizado. Ele ficará eletrizado quando o número de prótons e de elétrons for diferente. Se tiver mais elétrons, ele vai ficar negativo. Se tiver mais prótons, vai ficar positivo. Agora, a gente vai quantizar, dar quantidade a esta carga do corpo. Essa quantidade de carga é dada pelo excesso. Então, se ele tiver um próton a mais, então a carga dele vai ser 1 vezes a carga do próton, 1,6 10 menos 19. Se tiver 10 elétrons a mais, vai ser 10 vezes a carga do elétron, menos 1,6 10 menos 19. Montando uma expressãozinha, é a tal do Q-né, que
é igual a N vezes E. Quem é N? O N é o número em excesso de prótons ou elétrons. E o E é a carga elementar, que sempre vai valer quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, você vai multiplicar 1,6 10 a menos 19 pelo N. A gente diz que a quantidade de carga é um número assim que tem, o elétron, o próton, ele não pode ter carga menor do que 1,6 10 a menos 19. Então, a carga do corpo ela vai ser quantizada através disso aqui. Ou seja, esse N não pode ser qualquer número. Tem que ser um número, essa carga dele tem que ser um número múltiplo de 1,6 10 a menos 19. Quer dizer, se eu falo para você que a carga do corpo é um número qualquer, quando você dividir por 1,6 10 a menos 19, tem que dar um número inteiro. Número inteiro. Porque você só pode ter um número inteiro de prótons e elétrons para dar quantidade à carga do corpo. Então, o KINE calcula essa carga do corpo. O que a gente tem agora e se o corpo estiver eletrizado? Bom, se o corpo estiver eletrizado, a gente vai ter que aplicar algumas situações. Então, vamos mostrar aqui. Chama princípios da eletrostática. Princípios da eletrostática. São dois os princípios da eletrostática. O primeiro princípio é da interação. Então, o primeiro princípio fala o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, se eu tiver aqui uma carga positiva e uma carga positiva, você vai ter uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Está aqui, ó. Sempre na direção aqui. Se tiver uma negativa e uma negativa, você também terá uma força de repulsão. Repulsão. Se tiver uma positiva e uma negativa, você vai ter uma força de atração. Força de atração. Carga de sinais iguais, força de repulsão. Carga de sinais contrários, atração. Esse é o primeiro princípio. Chama princípio da interação. O segundo princípio é da conservação de cargas. Então, vamos supor que eu tenho uma situação assim, ó. Eu tenho uma carga aqui de 2 coulomb. Eu tenho uma outra carga aqui de menos 3 coulomb. E eu tenho uma outra carga aqui neutra. 2 coulomb menos 3 coulomb, eu tenho um total de menos 1 coulomb. Isso aqui é antes de algum evento elétrico. Aí acontece um evento elétrico, aqueles 3 corpos que estão isolados ali, 3 cargas, se encostam, separa. Aí o que vai acontecer? Depois desse evento, essa aqui, ela fica neutra. Essa de cá, ela fica com 5 coulomb. E eu quero saber qual é a carga da outra, dessa terceira. Pelo princípio da conservação, a quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Qual é a quantidade de carga antes? 2 menos 3 mais 0 dá menos 1. Depois tem que dar menos 1. 0 mais 5 dá 5. Para dar menos 1, aqui tem que ser menos 6 coulomb. Menos 1 coulomb. Princípio da conservação. A carga total antes de um evento é igual à carga total depois do evento. Bom, lei de Coulomb. A lei de Coulomb vai determinar a intensidade da força elétrica. Então, eu tenho 2 cargas elétricas. Se eu coloquei um sinalzinho de mais aqui, é sinal de que elas têm excesso de prótons e falta de elétrons. É isso que significa. Ela tem prótons, ela tem elétrons, mas ela tem mais prótons do que elétrons. Não interessa quanto de carga cada uma tenha. Uma pode ter muita carga, outra pode ter pouca carga. Não importa.
Se elas têm cargas de mesmo sinal, o que vai ocorrer aqui é uma força de repulsão. Então, aqui ó, vai aparecer uma força, que é a força que a carga 2 faz na carga 1. Força que a carga 2 faz na carga 1. Essa carga faz força aqui repulsiva. Essa força é a força que a carga 1 faz na carga 2. Força repulsiva. O módulo de F12 é igual ao módulo de F21. São forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, e aplicadas em corpos diferentes. Então, para calcularmos a intensidade dessa força, vamos usar a lei de Coulomb. Força elétrica é igual K. O K é uma constante eletrostática que depende do meio. Isto mostra que a força elétrica depende do meio aonde as cargas estão inseridas. É diretamente proporcional ao produto das cargas. Não pode colocar o sinal. Isso aqui é em módulo. É em módulo. Ou seja, a força elétrica não tem sinal. Na física, o sinal serve normalmente para dar orientação. E a orientação é pelo princípio da interação. Mesmo sinal repele, sinais contrários atrai. Não coloque sinal. Se a carga for negativa, menos 10. Vai colocar 10. Não coloque sinal negativo, senão acaba, numa determinada operação matemática, saindo uma força elétrica negativa e não tem uma explicação física para isso. E depende inversamente da distância ao quadrado. Daí, ó. Então, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam essas cargas. Quem é o K? Então, K é um constante eletrostática do meio. Se esse meio for o vácuo, e normalmente será o vácuo, este K vai chamar K0, 9 vezes 10 a nona, Newton, vezes metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Tá aí. Então, esse vai ser o valor do K que o exercício vai te dar para você resolver situações de cargas imersas no vácuo. O Q1 e o Q2 são as cargas elétricas e o D é a distância. Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. O D tem que ser colocado em metros. Toda vez que você coloca o D em metros, você pode colocar no lugar do K o 9 vezes 10 a nona. Se você, no lugar do K, simplesmente colocar uma letra K, aí essa distância poderá vir em centímetro ou em metro. Agora, você vai estar amarrado à unidade do Sistema Internacional, metros, se no lugar do K você colocar o 9 vezes 10 a nona, ok?